O programa, vou continuar e já podemos avançar. Pois muito bem, dizia eu que, como todos sabemos, existe dentro de cada um de nós uma criança que precisa de ser cuidada, amada e tratada com carinho. Esta criança dentro de nós remete à criança que fomos um dia. Ela nunca morre e irá nos acompanhar durante todo o percurso das nossas vidas. Todas as nossas emoções e sentimentos que ficam registados na nossa memória corporal e muitas vezes das nossas vivências, principalmente desagradáveis da infância, continuam registadas em nós. Isto faz com que, mesmo que nós tenhamos atingido a idade adulta, do ponto de vista emocional, continuamos a reagir de forma infantil diante da diversidade da vida. Se sofremos muitas situações de violência, negligência, desamparo, incompreensão, abandono e mágoas durante o período da nossa infância, se não trabalharmos internamente, esses sentimentos, vamos carregá-los nos nossos futuros relacionamentos, repetindo dessa forma vivências que gostaríamos de evitar. Se conectar com a nossa criança interior é uma das melhores maneiras de curar mágoas do passado. Durante os exercícios, seja muito carinhoso, paciente e gentil consigo mesmo. Lembre-se que a criança é toda a fonte da criatividade, alegria de viver e pureza espiritual que vamos perdendo à medida que as nossas vivências vão sendo deturpadas ou agredidas pelo meio em que nos desenvolvemos. Sei que muitos de nós não tivemos uma infância magnífica e perfeita, mas muitas vezes a vida exige que nós voltemos ao passado para rever os aprendizados que foram úteis e que devem continuar, e aqueles que devem ser reformulados e compreendidos sob outra ótica, para que assim possamos seguir em frente com firmeza e força. Dessa forma, iremos conversar com a doutora Manuela Catita, que responderá a questões que podem facilitar esse contacto com a sua criança interior. A doutora Manuela Catita é colaboradora residente da Rádio Matosinhos Online, que mensalmente, na primeira segunda-feira de cada mês, comenta neste programa um tema de importância social. Eu sou Adelino Costa, saúdo-vos com amizade e fico connosco nesta noite de segunda-feira, 1 de junho do ano 2015. São 21 horas e 6 minutos. Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online, a transmitir da Senhora da Hora Matosinhos, de norte a sul do país e para o mundo, ao encontro dos nossos compatriotas, no portal da internet www.radiomatosinhosonline.pt. Iremos ficar consigo até muito próximo das 22 horas e 30 minutos. Vamos dar início ao programa Claramente Falando, nesta segunda-feira, à noite, a ser transmitido diretamente de Matosinhos para Corroios, Almada, Lisboa, via telefone, com a doutora Manuela Catita, psicoterapeuta de profissão, com muitas outras valências académicas. A doutora Manuela Catita é doutorada em tratamento psicológico e psicoterapeuta de profissão. Não satisfeita com cursos na área mental e emocional, fez outros cursos em reabilitação física, neuropatia, o poder da mente e ainda curso de coaching. A sua ambição é conseguir ver o ser humano no seu todo, a nível psicológico e físico, pioneira na grande verdade: não há corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpos. Para além deste fabuloso currículo, é também escritora. A doutora Manuela Catita tem gabinete de psicoterapeuta
no Centro Comercial Moinhos, loja 18, Rua Casa do Povo, Corroias, Almada, Lisboa, com os números de telefone 964 156 182 ou 914 245 572. Também tem um telefone fixo com o número 211 976 854. Depois desta curta introdução, vamos ficar consigo, caros ouvintes, até muito próximo das 22 horas e 30 minutos. Doutora Manuela Catita, seja bem-vinda à Rádio Matosinhos Online, a emitir através deste portal da internet www.radiomatosinhosonline.pt. Doutora Manuela Catita, antes de mais, eu queria dizer-lhe que me honra com a sua presença mais uma vez e que estará mensalmente, na primeira segunda-feira de cada mês, como já aqui disse, no programa Claramente Falando, na Rádio Matosinhos Online, que nos falará diretamente do Corroios, Lisboa. Obrigado por estar mais uma vez com a Rádio Matosinhos Online, para estar em direto no programa desta segunda-feira, com o tema A Nossa Criança Interior e os seus reflexos em nossas vidas, na Rádio Matosinhos Online. Seja bem-vinda, doutora Manuela Catita. Muito boa noite. Pois muito bem, gostaria apenas, muito obrigado, doutora Manuela Catita, gostaria de lembrar que para o número fixo não há possibilidade de ligar, já que estamos a transmitir em direto este programa através do telefone aqui diretamente do estúdio, mas pode ligar para o telemóvel, que está também na página da rádio, para o 917-515-922, ou pode então deixar a sua mensagem de forma a que eu possa questionar a doutora Manuela Catita relacionada com este tema tão importante como este que nos leva hoje a falar sobre a nossa criança interior e o seu reflexo em nossas vidas. Doutora Manuela Catita, pode fazer, e isso era a primeira questão que eu gostava de lhe perguntar, se pode fazer uma rápida retrospectiva de como fomos criados, pois temos a tendência ou não de tratarmos as nossas crianças da maneira que os nossos pais nos tratavam. Acham que isto pode ser uma questão que terá a sua viabilidade?
vezes pensamos assim, mas porquê que a minha mãe foi tão exigente comigo? Ou o meu pai foi tão castrador comigo? Atenção, o vosso pai e a vossa mãe, todas as pessoas que me estão a ouvir, quando nasceram, só sabiam procurar a maminha da mãe para tomar o leitinho. E se não fosse a maminha da mãe, era a maminha de uma vizinha que tivesse leite. E se não fosse a maminha de uma vizinha que tivesse leite, era um biberon. Nada mais sabiam. Nós, seres humanos, nós bebês, que hoje somos mães e somos pais e somos filhos, temos que perceber isto. Perceber que os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, as nossas avós, nada sabiam. Só procurar a mama porque tem fome, ou a mama da vizinha, ou o biberonzinho. Caso contrário, nada mais faz falta. Então, do resto, daí para a frente, tudo o que nós somos, tudo o que nós aprendemos, tem a ver com a forma como nos ensinaram. Então não nos podemos culpabilizar, nem podemos culpabilizar a nossa mãe ou o nosso pai, ou a nossa avó, ou a nossa bisavó. Isso significa o quê? Que temos que perdoar esse princípio. Perdoar o princípio de que nós somos como somos porque os nossos pais, os nossos progenitores, e os progenitores dos nossos pais, nos ensinaram assim. Eles também aprenderam primeiro. Eles também vieram sem saber nada. Portanto, todas as geração em geração, todas as gerações vêm sempre com aquilo e avançam sempre e crescem sempre e fazem-se adultos com aquilo que lhes ensinaram. Não está na hora de hoje, dia 1 de junho, cada um de nós aí que nos está a ouvir em suas casas, nos seus trabalhos, perdoar a si próprio e perdoar os pais e perdoar os pais dos pais. É muito importante que façam isto. Todos nós, quando nascemos, não sabemos nada. É dura, é uma realidade dura, aquela que eu estou a dizer, mas que ao mesmo tempo nos liberta. Mas ao mesmo tempo nos liberta. Porque todos nós, de geração em geração, viemos a aprender da forma como nos ensinaram. Então não há culpas nem culpados. Há só a melhorar. Todos temos que melhorar. E a verdade é exatamente esta. Para mim, quem está distante da liberdade e da alegria tão comum da nossa infância, tão ingênua da nossa infância, tão gratificante da nossa infância, fica longe de si próprio. E é levado a viver conforme os padrões alheios, padrões que alguém nos passou. E esse alguém também não teve culpa nenhuma, porque também aprendeu mal. Será que respondi? Completamente, doutora. Muito obrigado por a primeira questão ser tão bem desenvolvida. É muito importante que as pessoas perdoem os passados. Exato. Perdoem quem ensinou. Porque ninguém tem culpa. Exato. A avó aprendeu com a bisavó e o filho aprendeu com a mãe. E isto é uma verdade absoluta. Porque quando nós crescemos só procurávamos a mamãe da mãe. É bem clara esta questão. É bem claro e por isso mesmo é que nós tratamos hoje, como aqui foi dito logo no início do programa, e ao longo do programa não vamos cansar-nos de o dizer, o tema é de uma importância fundamental, porque trata-se, para além do Dia da Criança, tratemos hoje da nossa criança interior e o seu reflexo em nossas vidas, que acabou precisamente agora de dar uma excelente explicação. Naturalmente que eu tenho variedíssimas questões sobre a criança interior e gostava de lhe perguntar, doutora Manuela Catita, conversar com a criança interior e fazer-lhe perguntas, mesmo que por vezes ela nem sempre entenda o que lhe possamos dizer. Acha que é importante? Conversar com a nossa criança interior é sempre importante. Porque a criança interior é uma criança ingênua. Para além do mais, começamos logo pelo título, criança interior. Exato. Se o interior está cá dentro, não está fora. E a problemática está fora, não está dentro. As problemáticas todas do mundo estão fora. Se nós olhássemos todos mais para dentro de nós,
oceano, é parte integrante do oceano. O oceano é feito de muitas gotas. Então não há uma gota no oceano. A gota é parte integrante do oceano. Assim como a felicidade é intrínseca, está cá dentro. Vive cá dentro de nós. E a criança interior é uma coisa interior. Chama-se mesmo criança interior. Nós podemos não ter liberdade para mais nada. Nos trabalhos, nos empregos, na nossa vida, do dia a dia. Mas uma coisa é certa. Podemos escolher a nossa criança interior, ou podemos escolher a nossa felicidade intrínseca. Há um problema que invade a nossa vida. Eu fico mais contente ou mais triste. E isso são meramente emoções. Não é a minha felicidade. A minha felicidade é intrínseca, não mexe. Se eu perco um irmão, eu fico triste. Mas eu tenho que me manter intrinsecamente feliz. Assim como essa criança interior tem que estar sempre viva dentro de nós. Ela é parte integrante de nós. É um bocado de nós, como um pulmão, como um fígado, como um baço e como outras coisas que nós temos. Então, conversar com ela é extremamente importante. É uma bênção. Porque é a nossa liberdade que está em causa. Eu posso conversar com a minha criança interior. Mesmo que o trabalho não corra muito bem e que uma conversa com o patrão também não corra bem. E outra coisa qualquer, eu comigo tenho que estar bem. Só descalabro total. Se eu nem sou livre para escolher o que eu tenho dentro de mim, está mal. Portanto, é muito importante conversar com a criança interior. Esse tema de hoje sobre a criança interior traz saúde ou traz doença. Se eu continuar a não ligar à minha criança interior e a libertar a minha criança interior de crenças sabotadoras, eu vou me dar mal. Se eu conseguir libertar a minha criança interior e usá-la a meu favor, eu vou me dar bem e vou ter crenças libertadoras. Certo? Está resolvido esta questão. Muito bem. Doutora, antes de mais deixe-me deixar-lhe aqui um recadinho do nosso ouvinte, e que é o Sr. Iglesias, que diz: Sra. Adelino, por favor, mande um beijinho meu à minha querida amiga, doutora Manuela Catita. Já tinha saudades dessa sábia de ouvir falar. Imagino que simpatia. Portanto, esta é uma mensagem muito pessoal do Sr. Iglesias, que me enviou esta mensagem para que eu possa transmitir. E como eu não escondo nada, pois com certeza, não sei se gostou desta simpática mensagem. Deixe-me só pedir aqui um minutinho para agradecer a todas as pessoas que me estão a ouvir, mais uma vez. E, Sr. Iglesias, um grande beijinho, um grande abracinho até o céu. E colaborem, e escrevam mensagens e mandem e-mails, porque nós podemos conversar com vocês, ainda que não seja por telefone, mas podemos fazê-lo por mensagens. Não se inibam de mandar mensagens, de mandar e-mails, de pôr questões, porque isto é bom quando é bom para todos, quando todos conversamos uns com os outros, quando todos damos a nossa opinião. Não tenham problemas de dar a vossa opinião, nem de cumprimentar, nem de agradecerem o que tiverem para agradecer, porque eu sou muito grata a todos os ouvintes que me estão a ouvir. E agradeço a todos de uma vez só. Estou muito grata, Sr. Iglesias, muito grata a todos os ouvintes que me estão a ouvir. Participem, colaborem, porque nós não conseguimos fazer um programa, que vamos terminar hoje às 10h30, fazemos outro programa. Mas participem. É muito importante deitar para fora aquilo que nós temos para saber, as nossas dúvidas, as nossas questões. Isto é uma rede social. Estamos numa rede social. É verdade que sim. Socializar. Então, se terem medo, não bem-agem, porque a mesma admiração que tem por mim é aquela que tem por si. Pois muito bem, doutora Manuela Catita, fazemos então aqui, deixamos aqui o seu apelo ao nosso auditório, que se quiser, naturalmente que tem toda a liberdade para o fazer, pode nos deixar uma mensagem através do Facebook,
da rádio ou do meu pessoal, está ligado diretamente ao Facebook da rádio e que queira deixar uma mensagem, pois com certeza, com uma questão no ar, pois com certeza que será transmitida e respondida pela doutora Manuela Catita. De qualquer das formas, aguardamos que o façam, porque é extremamente importante também, já que o programa é um programa que diz respeito a todos. Doutora Manuela Catita, acha que... Sim? Sim, está-me a ouvir, doutora? Agora estou a ouvir melhor. Eu creio que estava sem rede, possivelmente. Muito bem. E agora, está-me a ouvir melhor, doutora? Agora estou a ouvir melhor, sim. Muito bem. Então, fiz aqui um apelo, não sei se ouviu. É melhor repetir, se calhar perdi alguma coisa. Dizia eu que indo ao encontro daquilo que a doutora nos falou sobre o programa que é de todos e que todos devemos participar, se houverem ouvintes que nos queiram abordar com alguns temas, podem o fazer através de mensagem, quer para o Facebook da rádio, quer para o meu pessoal que está ligado ao Facebook da rádio, e através das mensagens podem colocar uma questão, ou duas, ou três, ou quatro, se quiserem, à doutora Manuela Catita, que ela terá muito gosto em responder. Enquanto isso não acontece, com certeza que continuaremos nós aqui com este trabalho importante que é a nossa criança interior e o seu reflexo em nossas vidas. Gostava também então de lhe perguntar, doutora, se acha que estimular os talentos da sua criança interior é mesmo muito importante? Sim, estimular os talentos da nossa criança interior é muito importante, da mesma forma quando nós estamos a trabalhar nos nossos trabalhos, cada um nos seus ofícios, nós estimulamos também a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade mental, emocional, para fazer as coisas o melhor que conseguimos, verdade? Verdade. Todos nós fazemos isto. Então, se nós, para o exterior, empenhamos-nos de tal forma grandiosa que mantemos o nosso trabalho, que mantemos os nossos amigos, que mantemos as nossas famílias, que mantemos tudo, tanto para o que está fora, porque não fazê-lo para o que está dentro. E o que está dentro nunca sai. É dentro. É a nossa forma mais bonita e muito maior plenitude que nós podemos ter. Portanto, manter de facto os talentos da nossa criança interior é manter-nos ativos na nossa própria essência. Muito bem. Eu tenho aquele talento, eu vou manter aquele talento. É minha opção fazê-lo. Portanto, é muito importante manter os talentos que nós temos inatos. Às vezes nos trabalhos não dá muito, porque depois somos criticados. Mas tentem o mais que puder manterem-se fiéis e fidedignos a essa criança interior, aos seus talentos. Os seus talentos é aquilo que vem nos nossos, nossa expressão, chip. Se é o que está no nosso chip, é para manter. Mantenham essa fidelidade convosco próprios. Os meus talentos da minha criança interior é a minha fidelidade comigo própria. É a minha identidade. Portanto, é muito importante que isto aconteça. Muito bem. Clara? Muito bem, doutora Manuela Catita. E porque estamos a falar em talentos, veio-me à ideia uma questão que poderá ser importante. Acha que pedir para a sua criança interior fazer uma lista sobre as suas 10 maneiras de se divertir, acha que é importante fazê-lo? Eu acho que é importante fazer uma lista de 10, de 20, de 15, infinita. Sim, eu disse 10, podia dizer mais, não é verdade? Sim, exatamente. É infinito. A liberdade que nós temos perante a nossa criança interior, que é nossa, que é intrínseca, é qualquer coisa espetacular.
Muito bem. Doutora Manuela Catita, uma questão que eu tenho aqui para lhe colocar, penso ser um pouco longa, mas a doutora irá compreender facilmente. E disso não duvido, obviamente. Gostava de lhe perguntar se visualizar o seu quarto de dormir quando pequeno, lembrar-se de como era o seu quarto, as cores, os objetos, o cheiro, ver a sua cama e ele a dormir nela, aproximar-se, passar a mão nos cabelos da sua criança interior e acordá-la mesmo, olhar bem os seus olhos e perguntar-lhe o que mais quer e que precisa, ouvir a resposta, depois dizer-lhe que está do seu lado, sempre que o ama ou a ama imenso. Abrace-o ou abrace-a fortemente. Acha que o pai ou a mãe dessa criança deve sentir a emoção daquele momento? É a minha questão. Essa questão é uma questão muito íntima e muito pertinente. E esta questão é mais um sim. É mais um sim. Nós devemos visualizar, nós devemos de meditar. Nós devemos usar técnicas de meditação, de visualização. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos para chegar cada vez mais e ficar cada vez mais próximos e mais íntimos desta criança interior. É muito importante perceber que, mesmo através da meditação e da visualização criativa, que é uma outra forma de ampliarmos esta relação com a criança interior, nós podemos fazer e ver todas estas situações, não esquecendo a criança interior e mantendo sempre a criança interior viva dentro de nós. É muito importante nós fazermos isto. Fechar os olhos, visualizar a nossa criança interior, visualizar todas as partes da nossa casa, dos nossos sítios, visualizar, viver de bem com esta criança interior, inclusivamente traz saúde. Eu posso falar com a minha criança interior sobre a minha saúde. Então eu posso estar a falar com ela sobre todas as partes do meu corpo. Começo, por exemplo, pela cabeça e vou por aí abaixo, visualizando todas as partes do meu corpo. E como a relação que eu tenho com a minha criança interior é saudável, vai fazer um corpo mais saudável. É algo muito mágico, é algo muito especial mesmo. Façam todos os dias um pequeno retiro com vocês próprios, com a vossa criança interior. Retirem-se num local em casa, até podia ser um local habitual, com um centro de encontro abarcado sempre no mesmo sítio, mas nós não podemos estar nesse espaço que demarcamos quase por rotina, estar lá, que seja debaixo de uma árvore, que seja à beira-mar, que seja numa planície, que seja numa montanha, mas façam esses passos e façam esse abraço e visualizem sim tudo de mágico que essa criança interior vos dá e vos deu. Porquê? Vai-vos trazer energia para todas as adversidades que nós temos na vida. É como se fosse um medicamento, é como se fosse um comprimido. Fez-me compreender? Completamente, doutora. Completamente. Não há nada melhor que poder conversar consigo e colocar-lhe algumas questões difíceis, porque me parece que para si, doutora Manuela Catita, não há questões difíceis. A facilidade está no seu pensamento e no seu, como é que é dizer, no seu, ajude-me, no seu interior, Claro que nada aparece por acaso, a sua vivência neste meio é muito grande, daí eu não hesitar em por vezes colocar-lhe algumas questões um pouco mais complicadas.
E, por exemplo, estou a pensar, já porque me falou da imaginação, e eu gostava de lhe colocar uma destas questões e que também tem, penso eu, a sua importância, e gostava de lhe perguntar o seguinte: doutora, imaginar que a sua criança interior encontra-se à sua frente a fazer-lhe as seguintes perguntas. Vamos colocar um exemplo. O que está a sentir? O que é que você tem? Por que é que você está triste? Por que é que tem medo? O que gosta de fazer? É exemplo destas perguntas, doutora Manuela Catita. Como se deve reagir? Esta questão é uma questão que está muito ligada à consciência. Nada vem a nós por acaso. Quando eu tenho curiosidade em imaginar a minha criança interior, ou quando eu tenho, quando a questão é o que está a sentir, ou o que tem, ou se está triste ou se está contente, é a minha criança interior mais a minha consciência. A minha consciência necessita desta criança interior bem trabalhada. Porque quanto melhor tiver trabalhada esta criança interior, melhor será a minha consciência. E a minha consciência já lida muito também com o exterior. Eu, por exemplo, estou num trabalho, estou a trabalhar, e há uma adversidade, porque estamos em grupo e cada um tem a sua forma de estar na vida. Não é melhor nem é pior. Cada um é um. Cada um aprendeu com as mães e com os avós de sua maneira. E, portanto, é muito importante, de facto, responder a essas questões. Às vezes até nos podemos retirar um bocadinho quando algo está em tumulto na nossa mente. E o que é que estás a sentir? E respondam-se a vocês próprios. O que é que estás a sentir? Tal e qual como perguntou a mim, o que é que tem? O que é que eu tenho? O que é que estás triste? Faz um processo de autoconsciência, de autoanálise. O que é que estás triste? Respondam-se a vocês próprios, vocês têm a liberdade para fazer isso. Aquela pessoa está a dizer um bocadinho chatinha para mim. Eu estou a ficar triste. Ok, mas ela aprendeu a ser chatinha, com a avó, com a mãe. Deixa de ser chatinha, é parte integrante daquela pessoa. Porquê que eu tenho medo? Porquê que eu tenho medo? Porquê que eu tenho medo? Porque a sociedade está programada para isto. Veja uma coisa. Veja o Adelino e todo o auditório. Eu não posso ter um espírito brincalhão no trabalho. Às vezes, em certos trabalhos não se pode ter um espírito brincalhão. Porque nos estão a pagar para nós estarmos em sentido, para nós estarmos sérios. Para manter aquela postura. Isto faz com que a nossa alegria e a nossa criança interior, às vezes, esteja um bocadinho distante de nós. Portanto, o espírito brincalhão é um dos mais reprimidos do ser humano. Porque quem mantém dentro de si a alegria é porque é uma criança grande. Aquele ali não se pode contar. Aquele ali não se pode contar com ele. Aquele é uma criança grande. Vais dar assim para fazer uma tarefa, vai fazer mal feita. Portanto, quem tem espírito brincalhão, quem gosta de conversar com a criança interior, não às vezes não tem aceitação. Entende o que eu estou a dizer? Eu entendo, doutora. Estou pasmado a olhar para... Nós estamos num mundo onde a pessoa que tem um espírito brincalhão, que tem uma autoestima elevada, espírito brincalhão barra autoestima elevada, é reprimido como ser humano. Porque quem mantém dentro de si a alegria é como se fosse o palhacinho da festa. É como se fosse uma criança grande. E chega a ter problemáticas com os restantes grupos que estão à sua volta.
Exato. Meu querido, esta é a realidade do mundo. Com todo o respeito pelos chineses e por todos os... Porque há bons portugueses, maus portugueses, bons chineses, maus chineses e por aí fora. Com todo o respeito por toda a gente que me está a ouvir. Mas a realidade é esta, não interessa. Não interessa muito. Não interessa muito falar com a sua criança interior, porque depois as mágoas vão-se embora e as pessoas querem que nós sejamos... É uma repressão. E nós estamos aqui, neste programa, claramente falando, para minimizar. E hoje com uma ferramenta extremamente importante que é a nossa criança interior. Retirem-se e usem-na. Quem não acredita, quem não consegue, quem não é capaz, não tem problema. Cada um é um. Cada um de nós é um. E é bom que a gente entenda que, mesmo com os filhos, mesmo com as mulheres, mesmo com os maridos, mesmo com toda a gente, não é a estrada em que o Manel leva a Maria em cima, ou a Maria leva o Manel em cima, porque são casados. Não é porque se casa que se deixa de ter a estrada da Maria e a estrada do Manel. Porque só é a Maria em cima do Manel e o Manel em cima da Maria. Então não deixem de fazer as coisas, porque os outros não fazem. Portanto, lutem pela vossa criança interior, por favor, e usem-na. E vão lá buscar aquilo que está dentro para fazer reflexo na nossa alma, no nosso espírito, no nosso dia-a-dia mais sorridente. Penso que respondi. Perfeitamente, doutora. Perfeitamente. Penso que temos uma mensagem que nos está a chegar de Paris, mas vamos, antes de a colocar, tentar procurar perceber um pouco uma das questões que eu tenho importantes para lhe colocar. Doutora, e vamos pôr agora a doutora Manuela Catita como mãe da criança interior. Doutora, procure uma foto da sua infância. Olhe bem para esta criança que você foi e observe o que ela lhe transmite. O que você vê? Uma criança triste ou alegre? Como é o ambiente? Você lembra-se desse dia? Como se sentia? Como é a sua expressão facial e corporal? Qual a sua idade na altura? Se você não tem fotos de quando era criança, lembrava eu, basta talvez procurar em revista uma imagem de uma criança que se pareça consigo e lembrar-se dessa ou desta etapa da sua vida. Depois, pegue nesta foto da sua idade na altura e coloque-a na porta para olhar bem para o seu retrato. Olhe todos os dias para essa foto com carinho, transmitindo-lhe amor. Eu só gostava de lhe perguntar, perante tudo isto, acha que se pode explicar este raciocínio? É a minha questão. Esta questão é uma questão que eu vou tomar a liberdade, porque está muito bem elaborada. Eu vou tomar a liberdade. Muito obrigado. Todas as pessoas que nos estão a ouvir, façam o exercício que o meu colega e amigo me está a colocar aqui. Portanto, todas as pessoas que estão em cada espaço, em cada casa, em cada ponto, em cada país, vão fazer este exercício. É um exercício muito interessante de fazer e que todos nós devemos de fazer. A minha infância, eu não tenho muitas fotografias, eu tenho mais 2 fotografias de criança. E eu sou a última de 5 irmãos. E, portanto, não havia muito dinheiro para fotografias, nem havia muito dinheiro para outras coisas, mas havia muito amor. E eu tive a morte quando era miúda, portanto, desenganada pelos médicos e
Uhum. porque quando foram levantá-la, passaram-lhes a tela-chave igual, e eu, passado uma hora e meia, estava a comer. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que eu sou e não estou sozinha. Porque todos aqueles que me estão a ouvir são todas pessoas afortunadas como eu. É só quererem pôr-se numa imagem de vitimismo ou de altruísmo. E eu comecei para o altruísmo. Portanto, e o que eu quero dizer com isto é, este exercício é um exercício que todos devemos fazer. Eu visualizei, de facto, já por 2 vezes a minha cura, e a coisa aconteceu. Portanto, há poderes interiores, poderes mentais, poderes pessoais enormes. Não é por acaso que pessoas têm a mesma doença e umas vivem e outras não vivem. Umas salvam-se, outras não salvam. Não é por acaso. Tem a ver com tudo isto que nós estamos a falar hoje. Tem a ver com aquilo que eu consigo visualizar. Eu passei agora, neste momento, por um processo também um bocadinho complicado, pessoal. Sim. E estou aqui. E estou a trabalhar de manhã, estou a trabalhar à tarde e estou a fazer todas as minhas coisas rigorosamente iguais, se não com mais amor ainda. Vou dar uma imagem super fácil para que toda a gente consiga perceber em todo o local que estiver a ouvir o que eu estou a dizer. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Portanto, esta questão de irem à foto, visualizarem e colocarem todas estas questões é completamente magnífico. Amem-se. Ninguém nos pode amar mais do que nós a nós próprios. E nós às vezes somos aqueles que nos visualizamos menos, que nos olhamos menos, que nos sentimos menos, que expressamos facialmente menos, em termos corporais para nós. Ainda há bocadinho eu estava no multibanco para pagar a eletricidade e estava a ver uma pessoa tão obesa e estava a pensar, aquela pessoa conseguia, só através do poder da mente, só através desta visualização criativa, que é um modo de nós nos tratarmos, tratar esta problemática de base. Nós temos tanta ferramenta dentro de nós para nos libertarmos do sofrimento que não faz ideia. Ontem o meu cão, aliás, tenho um cão e uma cadela. Ontem o meu cão, Simba, ficou doente. Muito doente. Fui dar sangue, a fazer centros com sangue, debilitado, só buscava os olhos, frustradíssimo. E, entretanto, eu fiz esta questão da visualização, não com uma foto minha, mas com a foto do cão. Depois fiz um reiki, porque o reiki também serve para animais. Depois dei algumas coisas também ligadas à minha área da naturopatia e da cura. E por aí fora, o que é que acontece? Acontece que ele parou de comer, mas não parou de beber água. Hoje ficou no veterinário, obviamente, cada macaco tem o seu galho, não é? Eu não sou da área dos animais e fui ao veterinário. E o que o veterinário disse foi, ele comeu alguma coisa que o feriu por dentro. E como o feriu por dentro, está a sangrar. Mas ele fez muito bem em não querer comer. Porque ele deixou de comer para que as feridas se curassem de um dia para o outro, ou de 2 dias, para não... Porque senão, se ele estivesse a sangrar e continuasse a comer, não tem que tomar sangue. As feridas que fez. E a veterinária disse, ele fez muito bem não comer. Os animais Sim. sabem como se tratar, sabem como reagir às coisas. Incrivelmente, nós também temos que saber. Nós também temos que procurar estes estados de visualização, de meditação e de visualização
programa maravilhoso que nós estamos a fazer agora. Muito bem. Não é maravilhoso por aquilo que eu estou a dizer. É maravilhoso pela assistência que eu estou a ter, é maravilhoso pelo feedback que eu estou a ter, é maravilhoso pelo locutor que está aqui. Já estou a ficar vermelho, doutora. Bem-agem. Bem-agem. Muito bem. Doutora, tenho então aqui uma questão enviada por mensagem pela Dona Cândida, que a doutora bem conhece, enfim, não a conhece pessoalmente, presencialmente, mas conhece já espiritualmente. Ela diz-nos estar com várias pessoas a ouvir este programa muito interessante relacionado com o Dia da Criança, sobretudo com a nossa criança interior. E então ela diz o seguinte, deixa-me ver se eu consigo olhar bem para o computador para ver se eu leio isto em condições, o que ela nos envia aqui. Ela diz-nos assim: antes de mais, quero enviar, Sr. Adelino, um beijinho muito grande à doutora Manuela Catita, por quem tenho, mesmo longe do meu país, uma amizade imensa. Para ela, o meu muito obrigado, porque de todas as vezes que eu ouço, até choro, por vezes. Gosto imenso de a ouvir. Mas, como a minha mensagem, para além deste recado que eu mando, muito emocional à doutora Manuela Catita, colocaria então a questão relacionada com as crianças, ou a criança interior. Ela diz o seguinte: doutora, a criança interior é o seu verdadeiro eu? O que corresponde à sua verdadeira essência, ao seu estado interno natural e harmonioso? Frequentemente, os desequilíbrios sentidos na idade adulta, as dificuldades de comportamento, as reações compulsivamente autodestrutivas e de medo irracional perante certas situações são fruto da violência emocional e psíquica, quando não física, a que estamos sujeitos em criança? Gostava de saber a sua opinião. É esta a questão, doutora. Antes de mais, Dona Cândida, um beijinho muito grande. Muito obrigada por estar sempre presente nos nossos programas. É um prazer senti-la desse lado. E quando se chora, minha querida, às vezes também se chora de prazer e de alegria. Portanto, quando precisamos de chorar, choramos. E se for de alegria, melhor. E aqui é o caso de alegria e de estarmos todos juntos em comunhão. E é muito bom. Relativamente à criança interior, é o seu eu verdadeiro. É, sim, senhora, o seu eu verdadeiro. É a coisa mais verdadeira, mais íntima, mais fidedigna, como eu dizia há pouco, a essência de todo este processo encantador que tem a ver com a criança interior. Mesmo que você tenha o mundo aos seus pés e tenha deixado de ser quem é, mesmo que tenha conquistado muitas riquezas ao longo da sua vida, o tesouro é sempre a nossa criança interior. Pode haver muita riqueza à nossa volta, mas a maior riqueza é, de facto, este tesouro interior que fará com que todas as riquezas mais importantes venham a nós. Portanto, de facto, a criança interior é o nosso eu, é a nossa essência, é o nosso retiro consciencial. É um retiro consciencial grandioso. E que nós não temos tempo no nosso horário útil de 24 horas para estar com ela. Nós temos 8 horas de lazer, 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar, que são as 24 horas de cada dia. Eu vou-vos contar uma história aqui para a Dona Cândida e todos os portugueses que estiverem com ela e todos os outros cantos do mundo, que é: o pai vai passear com o filho à montanha. E o menino era pequenito. E o pai ia lá
silêncio. Oh pai, por favor, estás-me a ouvir? Diz-me lá o que é isto. Eu digo olá e vai olá. Tanta insistência a criança fez perante o pai que o pai disse, pronto, está bem filho. Para as outras pessoas que tu conheces, é o eco. Para mim é a vida. Ou seja, tudo aquilo que nós façam questões para que nesse período possa ser um pouco mais só de cada um. Agora tem que ser aqui um eu social. É a minha tarefa. Mas um bem-aja, um beijinho até ao céu, um abracinho até ao céu, a todas essas pessoas que estão aí a ouvir e a pôr essas questões magníficas que teríamos aqui muito tempo com elas, mas temos o tempo que podemos estar e o que podemos estar é muito bom. Doutora, tenho aqui mais uma questão, e vinda também de Paris, de uma senhora chamada Manuela, que diz muito obrigado por este programa, senhor locutor, provavelmente não sabe o meu nome. Estou a achar um programa extremamente interessante, porque falar da criança interior nem sempre se fala. O Dia da Criança, hoje é o Dia Internacional da Criança, mas não sei se as pessoas pensam na criança interior. E então, ela diz o seguinte: antes de mais, um beijinho para a doutora Manuela Catita, que eu vou ouvindo de vez em quando. Confesso que não ouvi uma ou outra vez, mas como ela fala uma vez por mês, faço sempre, ou tenho sempre o cuidado de ouvir. E hoje estou a ouvir, e estou a gostar imenso, não só das questões que são colocadas, mas também, e sobretudo, das respostas. Então, a minha questão é esta: a criança que tão bem fomos, não soubemos, provavelmente, compreender, racionalizar comportamentos que recaíram sobre nós por parte dos pais e outros adultos. Muitas vezes também eles ditados pelo medo, insegurança e dificuldades em enfrentar a vida. E interiorizou-os sobre a forma de traumas alojados no coração e no corpo. Gostava de saber se isto pode ser verdadeiramente uma questão para a doutora responder. Manuela, muito boa noite, muito obrigada por ter posto esta questão. Esta questão é uma questão muito interessante, é uma questão que tem, também é uma questão que tem pano para mangas, porque a maior parte dos homens tem sede de poder. E tudo vem de poder. A maior parte, assim como os nossos pais exerceram o poder deles e a educação deles perante nós, das
vezes, é sede do poder. Assim como o seu ego também está sempre a pregar partidas. E o ego do chefe, o ego da outra empregada, o ego da outra colega, está sempre a pregar partidas. Portanto, mexe também com a sede do poder, mexe também com o ego. E isto é muito importante, perceber que estão todas umas coisas ligadas umas com as outras. E é assim, isto institucionalizou-se, é por isso que nós temos que fazer programas que venham atingir 10, 15, 20 pessoas, 100, 500, melhor que nada. Não podemos desistir, não podemos baixar a guarda só porque o mundo está com este cariz egoico e que todos queremos sempre mais e mais poder. Oh, doutora, peço desculpa, mas se tivermos 20 pessoas a mandar-nos mensagens de forma a podermos questionar a doutora com as suas mensagens, nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Não, mas nós não vamos ficar aqui até amanhã de manhã, nós vamos acabar às 10h30 e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos falar deste assunto sempre que nós quisermos, porque seria a antítese daquilo que nós estamos a dizer, meu caro colega e amigo, seria a antítese daquilo que nós estamos a dizer, se nós fizéssemos alguma coisa à pressa, ou de despachar, ou sem responder aos meus queridos, nossos queridos ouvintes, é para eles que nós estamos aqui, e para nós próprios, com essa problemática do medo, que há bocadinho me perguntavam também a respeito do medo. Não queremos isso para nós. Vamos respondendo àquilo que tivermos de responder e que o tempo nos permitir. Oh, doutora, é que repare, eu tenho aqui mais uma mensagem do Luxemburgo, uma mensagem que eu estive a ler enquanto eu estava a ouvir, da Dona Teresa, também, por sinal aqui de Matosinhos, do qual envia um beijinho também para a sua irmã, Hilda, penso que é Margarida, mas ela disse que lhe chama Hilda, e ela tem aqui uma questão também para lhe colocar, agradecendo a sua capacidade de resposta, agradecendo todo o conhecimento que tem sobre esta questão e muitas outras. Ela diz que é a primeira vez que está a ouvir e que está a gostar e que naturalmente ficará fã do programa. Bem, disso ficamos todos satisfeitos. Então, ela diz-nos o seguinte: quando se reencontra com a criança interior, trazendo à memória acontecimentos e vivências dolorosas, o adulto em que hoje se tornou encontra-se em condições de explicar à criança que foi um dia o que ela não compreendeu, o que ela interiorizou, talvez erradamente à luz do que sabia na altura e, simultaneamente, de lhe dar o que na altura ela teria necessitado receber. Ou seja, compreensão, carinho, abraço, segurança, incentivo, etc, etc, etc. Doutora, será que poderá responder a esta minha ideia e em relação àquilo que eu estou a ouvir? Acha que se enquadra como questão para lhe colocar? Boa noite, Teresa. Boa noite e bem-vinda a este programa. De facto, está direcionado para responder a todas as questões que nós vamos tendo e que, de facto, é um prazer para mim poder, uma honra para mim poder carinhá-la neste nosso programa, nosso aqui em estúdio e nosso para vocês todos. Portanto, este programa é de todos. É um programa que está num sítio só, mas que é um programa que é de todos. E Teresa, bem
vida. De facto, essa sua questão é uma questão tão pertinente, que Complicada, doutora, hein? Esta questão. Ficávamos aqui muito tempo a falar disto, mas eu vou ser aqui um bocadinho sucinto e vou dizer só... Agradecia, doutora. O mundo, Teresa, o mundo é dual. Nós estamos aqui numa realidade dualista, onde existe o doce e o mar, a noite e o dia, o sol e a chuva, o grande e o pequeno, o azeite e o vinagre. Nós temos os opostos. E a nossa criança interior não é diferente. Também vive com os seus opostos. E os seus opostos tornam-se dolorosos. Às vezes. Depois nós temos que ter esta consciência da dualidade, da experiência dualista que estamos a ter agora aqui, Terra. Este mundo é um mundo dualista. E portanto, Teresa, quando estiver a ter uma experiência dolorosa com a criança interior por motivos vários, pense sempre, ontem choveu, hoje está sol. Viagem. Muito bem. Doutora, para já não tenho mais questão nenhuma, e ainda bem, porque senão eu não lhe coloco as minhas questões. De qualquer das formas, se eu não colocar paciência, desde que cheguem questões relacionadas do público, quer seja aqui do continente, quer seja do estrangeiro. Neste caso temos duas pessoas já que nos responderam, uma de Paris, outra de Persão, que é arredores de Paris, que é a Dona Manuela e a Dona Cândida, e a Dona Teresa do Luxemburgo, exatamente, que nos colocou esta questão. Para já não temos mais nenhuma, e eu então vou colocar-lhe então a questão seguinte. Doutora, se perguntar à sua criança, eu hoje sou tu moras dentro de mim, como estás? Não te esqueças de anotar tudo o que ouviste ou sentiste. Pergunta para a tua criança do que ela precisa, o que ela sente neste momento. Eu perguntaria, doutora, como vê aqui, ou vê aqui alguma resposta? Eu vou responder muito sucintamente, que às vezes não é muito o meu jeito, que eu gosto de conversar, gosto de esclarecer. Mas eu vou responder a esta questão de uma forma muito silenciosa, que é assim: a todos os que me estão a ouvir, a todos os que estão connosco, perguntem a vossos próprios e perguntem à vossa criança interior: quem és tu? Fica respondida esta questão. Muito bem. Vamos então. És tu? Muito bem, vamos à questão seguinte. Muito bem. Vamos avançar então, doutora. São 22 horas e 15 minutos e penso que vamos já para além das 22 horas e 30 minutos, tal como tínhamos combinado. Nós somos assim, não nos conseguimos calar, doutora. Muito bem, doutora, então vou-lhe colocar então mais uma questão. Abrace a sua criança interior. Como imagina esta cena? Como é o seu contacto com ela? Fácil ou difícil? Quando estiver triste, abrace-se como se estivesse abraçando uma criança no seu colo. Diga palavras de tranquilidade, transmitindo-lhe muita paz e amor. Pergunto, doutora Manuela Catita, estas frases de amor têm significado? Se nós tirarmos os pontos de interrogação como concluo e fizermos verdadeiramente afirmações, eu vou repetir aquilo que disse, respondendo e afirmando. Abrace a sua criança interior. Imagine a cena. Como é o
bem, doutora. Eu tenho aqui uma questão muito interessante. Vamos ver se ela dá mesmo para ter sentido responder. Diria eu, relacionado sempre, naturalmente, com a criança interior. Compre um urso, boneca ou um cachorrinho de peluche e coloque-o na sua cama. Quando estiver triste, converse com ele, como fazem as crianças. No fundo, isto tem sentido? Tudo o que for para eu ficar melhor faz todo sentido. Se eu não consigo visualizar a minha criança interior e precisar de um objeto material para o fazer, então que seja um urso, que seja uma boneca, que seja um cachorrinho. Mas façam, por favor, por vocês próprios. E usem aquele objeto que lhes for mais querido. Pode ser um simples coração, daquele peluche, eu abraçar mesmo o coração e achar que é a minha criança interior. Só porque vejo, só porque compro, só porque está fora e não está lá para dentro. Respondido. Muito bem. Então vamos à questão seguinte, que tem um pouco as mesmas características. Mas, como eu sei que a doutora vai respondendo a todas as questões, eu gostaria de lhe fazer esta questão, ou de lhe colocar esta questão. Vá ao supermercado e compre apenas aquilo de que gosta. E coma, sem culpas, mas também sem exageros. No fundo, de que forma pode explicar estas iniciativas? Esta é uma resposta muito curtinha, mas se calhar tem resposta. O que me diz, doutora? Vamos então à questão seguinte, doutora. Esta é também mais uma questão esquisita. Isto vem um pouco da minha cabeça e nem sempre as coisas funcionam. Mas deixe-me perguntar-lhe, doutora. Você também pode conversar com a sua criança interior através do espelho? Penso. Senta-se em frente ao espelho e começa a fazer-lhe perguntas sobre o que a magoou. Porque está triste e também para saber o que ela gosta de fazer, com as suas brincadeiras favoritas, etc, etc. Isto também tem explicação? É? Doutora, são 22 horas e 20 minutos. Se eu colocar aqui uma música bonita, que gosto, se eu fosse um dia o teu olhar, faríamos 3 minutinhos de intervalo e naturalmente que já não vamos poder cumprir o horário que tínhamos dito. Temos que ir um bocadinho mais além. As pessoas estão a gostar, estão 3 minutinhos. E depois, então, de ouvir esta linda canção do Pedro Abrunhosa. Pode ser, doutora?
se eu consigo ter lá a cançãozinha de Estrela Africana. Vamos então ouvir. Antes de ouvir, deixe-me enviar um grande abraço de amizade a todo o nosso auditório. Muito obrigado por estar desse lado. Nós deste lado faremos tudo que estiver ao nosso alcance para vos agradar, cumprimentando obviamente não só todos aqueles que estão na sintonia perfeita da Rádio Matosinhos Online no continente de norte a sul do país, mas também todos aqueles que estão nos 5 continentes do planeta e que nos vão ouvindo. Já tivemos duas questões de Paris, ou uma de Paris, outra de Persão, que é uma cidade muito perto de Paris, a 30 ou 40 quilómetros, e também uma do Luxemburgo. Por isso é já muito bom. Entretanto, um beijinho muito grande para vocês, um grande abraço para quem está na escuta do nosso programa. Nós vamos então ficar com o Pedro Abunhosa. Se eu fosse um dia o teu olhar. Vamos então ouvir.
Pois muito, pois muito bem, não vamos perder então muito mais tempo. Canção de Pedro Abrunhosa, Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar. Vamos dar então continuidade ao nosso programa, enviando um grande abraço a todo o nosso auditório, um beijinho grande também para a Carla Ribeiro, que está na sintonia da Rádio Matosinhos Online, ela que é a nossa locutora do programa Conversar com as Palavras, programa de poesia, mas também com textos das crónicas dos Tugas com o ator Ivo Ribeiro. Um grande abraço também para ela, um beijinho também para todos aqueles que nos enviaram mensagens. Um grande abraço para todos. Nós vamos continuar então a conversar com a doutora Manuela Catita. Doutora, está a ouvir? Estou a ouvir. Muito bem, doutora. Bem-vindo novamente ao programa. Muito bem, doutora. Vamos então dar continuidade. Ainda tenho mais algumas questões para lhe colocar. Relacionado com a criança interior. Desenhar com a mão não dominante e depois perguntar para a sua criança interior o que é que ela fez. Acha que obtém resposta? Se não tiver, o que se pode fazer, doutora? Agora não consigo ouvir a sua pergunta. Não está a ouvir? Não consigo ouvir a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Muito bem. Dizia eu, peço desculpa, doutora, tinha a coluna ligada e é provável, naturalmente, que não se tivesse ouvido. Peço perdão. Então, perguntava-lhe eu, doutora, se brincar com... acho que me perdi um pouco aqui na minha questão. Desenhar com a mão não dominante e depois perguntar para a sua criança interior o que é que ela fez. Acha que obtém resposta? Se não tiver, o que se pode fazer? Perguntar-lhe-ia. Meu querido, tudo o que seja perguntar à criança interior é bom. Portanto, seja o que for, é sempre bom consultar e sempre bom atender à criança interior. Seja experiências todas a estudar com a mão esquerda, seja uma outra forma qualquer, uma outra dinâmica qualquer, seja o que for, é sempre bom. É sempre bom poder e sempre urgente fazer esse encontro com a criança interior, seja em que perguntas for, seja em que situação for. Portanto, não seria a resposta certa. Claro que sim. Doutor, se tivesse que brincar com a sua criança interior, qual era a sua brincadeira favorita na infância? Se esquecer esses valores sociais, quais são os tipos de comportamentos adultos e infantis? Acha que podemos falar sobre isto? A minha brincadeira favorita quando era criança era as escondidas. E a brincadeira que nós ficámos, que nós fazíamos no nosso dia a dia uns com os outros, é as escondidas. Então, experimentem brincar com a vossa criança interior às escondidas. E obtenham as respostas. Que essa mesma brincadeira e outra, qualquer um de nós pode escolher qual é, a minha era às escondidas. Eu usava o ordenal de esconder e encontrar, e nem é isto. A vida a esconder e encontrar, esconder e encontrar. Mas está aqui novamente a dualidade. Portanto, a vida é isto. Portanto, brinquem muito àquilo que quiserem que quiser mais com a vossa criança. Doutora, se reservar um tempo e levar a sua criança a passear. Brincar, deixe-me só terminar. Brincar, ou seja, divertir. Que resultados pensa
que se pode obter? O arranjar tempo para apreciar a criança ou brincar, ou seja, divertida, tem sempre resultados. Tem sempre resultados. E pode sempre obter resultados com isto. E não há outra resposta, porque a criança interior é tão integrante de mim. Ela mora dentro de mim. Portanto, não há como separar-me dela. Eu vou trabalhar a minha criança interior, eu vou para a cama da criança interior, eu vou brincar com a criança interior, eu vou passear com a criança interior. Porque é uma coisa intrínseca. É uma coisa que não se separa de mim. É como se eu quisesse um dia tirar do coração. E passear sem coração. Ninguém passeia sem coração. Respondeu? Completamente. Doutora, vamos passar então à fase seguinte. Explicar à sua criança interior as situações difíceis que ela não conseguiu compreender. É importante? Explicar à criança interior as situações difíceis que ela não conseguiu compreender é a mesma coisa que manter-me viva. Porque ela sou eu sou ela. Não é só importante como eu manter-me vivo. Se eu matar a criança interior, estou a matar a mim própria, porque é a mesma coisa. Eu tenho isso dentro de mim, a criança interior. E, portanto, a aplicação é mantê-la viva, mantê-la feliz, mantê-la ativa, mantê-la no culto, mantê-la ainda que a nossa sociedade seja caçadora, eu posso mantê-la na mesa. E é muito importante. Muito bem. Doutora, uma outra questão, também curta, mas penso ser importante. Para ajudar a sua criança interior a se despender de mágoas e rancores, que frase utilizaria, para as palavras terem o poder de transformação e cura? As palavras têm que ser sempre palavras assertivas, palavras de presente, palavras de boa-aventurança, palavras de bons sentimentos, palavras que engrandecem a nossa prática. Sempre. E isso vai engrandecer automaticamente a nossa criança interior e vai fazer a nossa transformação pessoal e vai fazer a nossa cura também. E é por aqui o caminho. É usando as mãos para escrever, como usamos os olhos para ler, nós usamos a comida para encher a barriga e por aí fora. É estar sempre. É estar sempre. É usar, é estar sempre. É parte integrante de mim. Não ser. Muito bem. Doutora, uma outra questão, para darmos sequência a estas questões relacionadas com a criança íntima, com a criança interior, perdão. Durante os exercícios com a nossa criança interior, nós iremos perceber que ela é o espelho daquilo que precisamos rever em nós, mesmo no momento presente da nossa vida. Não podemos apagar o que ocorreu no nosso passado, mas podemos reformulá-lo e compreendê-lo com um ou outro olhar. Lembre-se que no seu passado você fez o melhor que pôde com o conhecimento que você tinha naquela época e as pessoas à sua volta também. Pergunto-lhe, doutor, quer comentar? A problemática de às vezes a nossa criança interior estar um bocadinho apagada é precisamente esta. É precisamente que nós vivemos muito o passado e vivemos muito o futuro. E não vivemos o agora. A nossa criança interior, já dissemos, onde nós estamos. Agora está aqui comigo a fazer rádio, porque ela é parte integrante de mim. Então, sempre que eu estou
Muito bem, doutora. Tenho ainda mais 4 questões muito curtinhas para lhe colocar. E depois vamos terminar então o programa. Deixe-me colocar-lhe a seguinte questão. Como tirar proveito da sua criança interior? É a minha questão. Como é que nós tiramos proveito da nossa criança interior? Sim. Vou fazer uma analogia. Nós estamos cheios de fome. E comemos um belo bacalhau com grão. Com a salsinha e com cebolinha e com bolos de azeite. Proveito é que nós temos disso. Ficamos com a barriguinha cheia. Saciados. É igual. É uma coisa que só depende de mim. E as coisas que só dependem de nós são as mais importantes. São aquelas que ninguém à nossa volta pode pedir pelo grão ou bacalhau. Ninguém pode impedir de manter esse funcionamento saudável com a minha criança interior. Será que respondi? Claro que sim, tenho uma outra já prontinha para lhe colocar. Porque é importante conhecê-la, doutora? Porque ela é parte de mim. Se eu me esquecer da criança interior, eu só dou ganho às pernas e ao tronco e esqueço da cabeça. Eu vivo à espera e vejo que a cabeça está toda oleada. Eu não posso esquecer da criança interior, porque ela é parte de mim. É como se eu me esquecesse daquele braço que segura a mala, daquele lápis que escreve o trabalho, daquele giz que escreve o quadro da professora e outras coisas. Respondi? Exatamente. Uma outra questão e tenho mais 2 para lhe colocar. Doutora Manuela Cateta, eu fico cada vez mais encantado de poder conversar consigo mesmo à distância. Muito obrigada. Acho que quando vier a Matosinhos perderei um dia a fazê-la visitar aqui esta linda cidade, horizonte e mar, com belíssimos locais, para podermos conversar sobre muitos temas dos que temos conversado durante estes meses e vamos continuar a conversar. Uma outra questão, muito rápida. Como saber se a nossa criança interior está ferida? É uma questão. Saber se a nossa criança está viva. Ferida. Ferida, Ferida interiormente. ferida, para perceber. Exato. Quando tem uma dor, quando tem uma mágoa, Hum. quando tem um sentimento que não é um sentimento de alegria, mas sim de tristeza, a sua criança não está lá. Porque a sua criança é como as crianças normais que nós vimos hoje aí a brincar. Estão alegres, estão contentes e não estão feridas. Portanto, é fácil. Sente-se quando a criança está interiormente ferida? Por qualquer coisa, por qualquer motivo. Nós temos que ser os primeiros. A percebermos-nos. Temos que ser os primeiros a compreendê-la. Temos que ser os primeiros a partilhar com ela. Que ela passa por dentro de nós. É como se fosse tudo que tivesse vida. Eu não sei ver. Certo? Sim? É algo que não está desligado. É algo como se fosse um dedo, um joelho, uma orelha. Uma outra questão então muito rápida. Consequências de reprimir a criança interior. Como eu diria? Consequências? De reprimir a criança interior. É como se eu escolhesse assim. Colega e amigo Avelino, eu não consigo fazer mais um programa porque estou triste. Porque estou deprimida. Não pode ser assim. Nós temos que conversar com ela, ser superiores a essa parte de nós. Ou seja, temos que nos superiorizar cada vez mais. Cada vez mais temos que olhar para dentro e não para fora.
Pois, doutora Manuela, em relação às questões que eu tinha para lhe colocar relacionado com a criança interior, pois vou ficar por aqui, deixando outras perguntas que tinha para lhe colocar, mas lá chegará uma outra altura em que podemos voltar a conversar sobre este tema que é realmente muito, muito importante. E gostava de lhe perguntar, doutora Manuela, qual o seu sentimento relacionado com esta entrevista na Rádio Matosinhos Online? Doutora, tenho mais uma questãozinha para lhe colocar. Acha então que este programa de informação e comunicação deve continuar a dar voz? Nesta reta final do programa, gostaria de dizer a todos os ouvintes da Rádio Matosinhos Online, neste Dia Mundial da Criança. É um nome bonito.
certeza. Foi com particular prazer que a recebi aqui na Rádio Matosinhos online através do telefone via Matosinhos Correios, Lisboa, para podermos conversar de vários temas ligados à rúbrica A Nossa Criança Interior e seu reflexo em nossas vidas. Da minha parte e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns, doutora Manuela Catita, pela forma inteligente como respondeu às minhas questões e às questões também dos nossos ouvintes, deixando uma nota aos portugueses de esperança e reflexão de como melhor tratar a nossa criança interior e seus reflexos em nossas vidas. Muito obrigado, doutora Manuela Catita. Muito boa noite. Muito boa noite. Voltamos a encontrar-nos na primeira segunda-feira do mês de julho para mais um tema importante. Não se esqueça. Agora, quero lembrar que amanhã cá estarei novamente com mais um programa Padroense em Crescimento, com o meu convidado, o vice-presidente do Padroense, o Sr. Manuel Monteiro, responsável pelo handball, pela Academia de Handball do Padroense Futebol Clube. Na quarta-feira temos um programa Quarta-feira Desportiva com o Fernando Pinto. Na quinta-feira, um programa Conversar com as Palavras com Carla Ribeiro, Ivo Ribeiro, que nos contará as histórias das crónicas dos Tugas. Temos poesia em cheio, com poetas e com muito amor e muito glamour. Por isso, não se esqueça que na quinta-feira temos mais um programa Conversar com as Palavras, programa de Carla Ribeiro. Na sexta-feira temos, como sempre, entre as 10h40 e a meia-noite menos 10, temos o último passageiro da noite com o nosso amigo e locutor Manuel Marques. No sábado temos das 14 às 16 Mariana Pinto e no domingo das 9 às 11 música tradicional portuguesa com Eduardo Coelho. Todos os dias da parte da tarde, entre a segunda e a quinta, temos Eduardo Coelho com o seu programa Sobremesa Musical. Até lá, quero deixar-vos aquele grande abraço de amizade, agradecendo-vos o facto de ter estado desse lado. Nós, deste lado, tudo fizemos para vos levar o melhor programa possível relacionado com o dia de hoje, o Dia Mundial da Criança, em que abordamos a nossa criança interior e o seu reflexo das nossas vidas com a doutora Manuela Catita, que mais uma vez aproveito para lhe enviar um grande abraço de amizade e, como ela já sabe, voltaremos para o próximo mês. Entretanto, vamos falando. Um abraço muito grande, despeço-me com amizade. Eu sou Adelino Costa. Muito boa noite.